Se você é fã de séries de comédia, já deve ter reparado em algo peculiar nas sitcoms. Aquele som de risada que sempre aparece na hora certa, logo após a piada ser contada. Mas será que essas risadas são reais? Hoje a gente vai explorar a verdade por trás das sitcoms e revelar alguns segredos que talvez você não conheça. Então se prepara para saber mais sobre os bastidores das séries que a gente tanto ama. Vocês vão ver a verdade sobre as sitcoms. Espero que gostem. Eu sou Tom Abduction e sejam bem-vindos ao entretenimento. O mistério das risadas. A primeira coisa que a gente precisa falar é sobre as famosas risadas que acompanham as piadas das sitcoms. Sabe aquele som que faz a gente sentir que tá assistindo a série com um monte de gente? Pois é, muitas vezes essas risadas não são tão espontâneas quanto parecem. Isso? E isso é uma lista de todos os tipos diferentes de desastres naturais. Ensemoto? Eu inventei esse aí. Mas me arrependi, agora tô com medo dele. Na verdade, em muitas sitcoms, o público é contratado para rir na hora certa. Isso mesmo, existe uma técnica chamada Laugh Track, ou Kennedy Laugher, que é basicamente um truque de edição onde risadas gravadas são inseridas na pós-produção para dar aquele toque de graça à cena. You may celebrate my life by throwing a party with cake, presents, and a shower of admiration and love. But then you owe me big time. Mas em algumas produções o processo é ainda mais elaborado. As risadas que você ouve não são só adicionadas depois, elas são feitas ao vivo, mas de um jeito meio ensaiado, vamos dizer assim. Em alguns estúdios o público é realmente contratado para assistir a gravação e, claro, para rir. E não é só rir de qualquer jeito não. Tem gente que chega a receber instruções, tipo, ri mais alto aqui, espera um pouco antes de rir, ou até faz uma gargalhada daquela forte. Isso acontece porque as risadas são parte fundamental da experiência das sitcoms. Elas ajudam a pontuar as piadas e dão aquela sensação de que você tá rindo junto com outras pessoas. É meio que um empurrãozinho pra gente achar as piadas mais engraçadas. A origem do Laugh Track. Agora, deixa eu te contar como essa história de risada enlatada começou. A técnica do Laugh Track surgiu lá nos anos 1950, com uma série chamada The Hank McCann Show. Na época era bem difícil gravar com plateia ao vivo por conta das limitações técnicas. Então, eles começaram a inserir risadas gravadas para simular a presença do público. Hello, I'm Skip Young. For 10 years, I had the pleasure of playing the part of Wally Plumstead on the long-running TV series Adventures of Ozzie and Harriet. You remember? A fat friend of David and Ricky's who used to raid the refrigerator and laugh a lot. Like that? No doubt about it, that was one of the best series ever. There were a lot of good series back in the 50s and the 60s. There were also some that weren't too good. So tonight, we're going to be looking at TV turkeys, the world's worst television shows. Some of the most god-awful garbage that ever graced the idiot box. Yes, I'm talking industrial strength, utter trash. But boy, did we have some good times watching all that crap. A ideia pegou tanto que nos anos seguintes, várias outras séries adotaram o recurso. Até grandes clássicos como I Love Lucy e The Honeymooners usaram risadas gravadas para reforçar o humor das cenas. E não pense que isso ficou restrito só às séries antigas não. Até hoje, muitas sitcoms modernas ainda usam essa técnica. Seja para reforçar ali piadas, que não saíram tão engraçadas quanto o esperado, ou seja para criar um ambiente mais acolhedor. All right, girls. Now this is your last chance. If one piece of candy gets past you and into the packing room unwrapped, you're fired. Yes, ma'am. Let her roll!
Curiosidades sobre as risadas. E tem mais curiosidades sobre essas risadas. Alguns dos sons de risada que você ouve em sitcoms são tão antigos que vêm de gravações feitas há décadas. Isso significa que em algumas séries você pode estar ouvindo as risadas de pessoas que já não estão mais vivas. É meio macabro, né? Mas é verdade. He's a troublemaker. Well, I have got news for you, Ralph. You and Norton and some of the men in this building can learn an awful lot of things from Carlos. He happens to be a gentleman, Ralph, and that seems to be something that you have forgotten all about. He treats us like women. That's something you've forgotten too, Ralph. You seem to have forgotten that I am a woman. I forgot that you're a woman? How could I? You're always yapping. What do you mean I don't treat you like a woman? I treat you like a woman. I let you sew, I let you cook, I let you wash the windows, I let you clean up. Boys don't do that, Alice. Outro fato interessante é que existem diferentes tipos de log tracks para diferentes tipos de piadas. Uma piada mais sutil pode receber uma risada mais contida, enquanto uma piada de efeito ou um punchline pode vir acompanhada de uma gargalhada bem alta. Tudo isso é pensado na edição para maximizar o impacto da piada. I'm telling you, she went to the airport and she's gonna go for it with Ross. Oh my God, this is huge. This is bigger than huge. This is like, all right, what's bigger than huge? E não para por aí. Em algumas produções, os diretores de comédia chegam a gravar várias versões de uma piada, cada uma com uma risada diferente, e testam qual delas funciona melhor com o público. É quase uma ciência por trás das risadas. What's going on? Well, it would appear as if the old Sperminator... well, it would appear that the old Sperminator here has fathered a child. O papel da plateia ao vivo. Enquanto algumas sitcoms usam log tracks gravadas, outras, como eu já citei aqui, gravam com a plateia ao vivo, como Friends e The Big Bang Theory, o que dá uma energia diferente para as gravações. O público ao vivo podia reagir de formas inesperadas, e às vezes as risadas eram tão longas que a gravação precisava ser pausada para o público se acalmar. My name is Mark Sweet, and it's referred to as the warm-up on the show. My job is to keep the audience informed and entertained throughout the entire evening. Mas mesmo nessas séries, a plateia ao vivo não estava lá só para assistir. Muitas vezes a equipe de produção guiava as reações do público, pedindo para que eles rissem mais alto ou segurassem a risada até o momento certo. E se uma piada não funcionasse bem com a plateia, não tinha problema. Os produtores podiam regravar a cena ou simplesmente inserir uma log track depois. All you need to do is to sit back, relax. Please do not identify your laughs. We're here last week. There was a guy in the back row. He goes, Bernie Schwartz, Cleveland. Please don't do that. O interessante é que essa interação com a plateia também podia gerar momentos únicos. Algumas piadas improvisadas pelos atores nasciam da reação do público, criando cenas que não estavam no roteiro original, mas que se tornaram icônicas justamente por essa espontaneidade. E coisa espontânea é muito boa, né? A gente gosta de coisa espontânea como o seu like nesse vídeo, é claro. Nada mais natural do que você dar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e, claro, me seguir no Instagram. Assim você vai ficar totalmente por dentro do conteúdo sobre o mundo da comédia. Por que usar risadas enlatadas? Você deve estar se perguntando, mas por que usar risadas enlatadas? Não seria melhor deixar o público rir naturalmente? Bom, a verdade é que nem todas as piadas funcionam como planejado. Às vezes uma piada que parecia hilária no papel não tem o mesmo efeito quando é interpretada pelos atores. E é aí que entra o log track. Big Bang, por exemplo, teve um episódio que chegou para nós sem o som das risadas e ficou muito estranho. Enough debate. I'm going to take action. Excuse me. Are you currently involved in a sexual relationship? No. Would you like to be? Sure, why not? Sheldon?
Ela serve para guiar o espectador e até para suavizar a sensação de que a piada não deu tão certo. Além disso, as risadas enlatadas ajudam a criar uma atmosfera de familiaridade. Sabe quando você está assistindo um episódio de uma série e sente como se estivesse com um grupo de amigos? Esse é o efeito psicológico que as risadas enlatadas tentam criar. É também uma forma de manter o ritmo do programa. As risadas ao vivo, às vezes, podem ser muito longas ou muito curtas, e isso afeta o timing da cena. Com as risadas editadas, os produtores têm mais controle sobre o ritmo do episódio, que é crucial para o timing cômico. A influência das risadas no sucesso das sitcoms. É impressionante como algo tão simples quanto uma risada pode ter um impacto tão grande no sucesso de uma série. As risadas ajudam a criar uma conexão emocional entre o público e os personagens, fazendo com que as piadas se tornem mais memoráveis. Até o nosso querido Chaves faz uso desse recurso. Ai, Chaves! Pensa em como seria assistir uma sitcom sem essas risadas. O efeito seria bem diferente. As piadas poderiam parecer forçadas ou até desconfortáveis. É por isso que muitos produtores acreditam que as risadas são essenciais para o formato de sitcoms. É claro que laugh track não é uma regra para o sucesso de uma sitcom. Temos exemplos como The Office e Parks and Recreation, que adotam um estilo de humor mais sutil e irônico, onde inserir uma laugh track mais atrapalharia do que ajudaria. Great practical joke, Jim. Got me go to the annex. No, God! No, God, please, no! 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 Essas séries, muitas vezes filmadas no estilo de mockumentary, que é falso documentário, confiam no talento dos atores e no timing cômico para gerar risadas, sem precisar de risadas enlatadas. É um estilo mais natural que tem ganhado cada vez mais popularidade e está conquistando cada vez mais espaço no coração dos fãs, que antes só cabia às sitcoms clássicas com as laugh tracks ou plateia ao vivo. E aí, você já conhecia todos esses segredos sobre as sitcoms? Mesmo que as risadas sejam parte de uma técnica planejada, não dá para negar que essas séries são muito boas e nos divertem. O que você acha sobre essas risadas adicionadas? Deixa a sua opinião sobre isso aí nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Eu sou o Tom Abduction e este é o Tom de Humor. Te vejo em outro vídeo.